Fala, povo, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Nós estamos começando nosso último bimestre de Sociologia. E então, nesse último bimestre, nós vamos falar sobre sociedade e meio ambiente. Sociologia e meio ambiente. Um tema muito polêmico, mas extremamente importante de que a sociologia e as ciências sociais abordem e tomem conta e joguem luzes sobre isso, para que a gente possa sair dessa fase obscura na qual nós entramos agora, da qual nessa primeira aula nós vamos falar, né, algumas coisas sobre isso. O cronograma vocês têm lá na nossa sala de aula virtual, e aí essa primeira aula nós vamos introduzir aqui alguns assuntos, mas durante o bimestre nós vamos falar sobre agronegócio, sobre queimadas, sobre unidades de conservação e unidades de preservação. Nós vamos falar sobre inúmeras outras coisas, agricultura familiar, sustentabilidade, quase não sai, né? E por aí vai. Vários assuntos que entram na baila desse grande assunto que seria sociedade e meio ambiente. Então, basicamente, nós estamos trabalhando o capítulo 15 de nosso livro de Sociologia, que é o Sociologia em Movimento, e ele é quem vai nortear nossas discussões e nossas conversas, né, sobre esse assunto de hoje. Primeiro, antes de falar sobre a importância de discutir meio ambiente, é preciso duas coisas. A primeira é entender que é preciso integrar o ser humano à natureza e não separá-lo da natureza, como se nós fôssemos outra coisa que não apenas mais uma espécie dentro desse grande bioma que é o planeta Terra. Esse é o primeiro equívoco, ou seja, é sair da ideia de que nós somos opostos, diferentes da natureza, a natureza é diferente de nós. Somos nós e a natureza. Não, quando nós falamos nós, a natureza já está no nós. O segundo item é desromantizar. Então, há um romantismo muito exagerado sobre essa ideia da proteção ambiental, dos animais, da fauna, da flora. Tudo isso é muitíssimo importante que seja feito, mas é preciso ser feito com critérios não românticos. Essa romantização ela é danosa. Existe um outro problema que acompanha essa romantização, que eu diria que é a ideologização dos discursos sobre a natureza. Ora, não sei em que momento e por que cargas d'água inventaram de associar a proteção ao meio ambiente ou o discurso de proteção ao meio ambiente com a ideologia de esquerda ou com a ideologia progressista. Eu não sei de onde se tirou isso. Eu tenho a impressão que proteger o meio ambiente não é um discurso de esquerda, é um discurso de gente, de humanos que sabem o valor da ciência e que, consequentemente, conseguem entender a importância que esse assunto tem, não só para gerações contemporâneas, atuais, mas para gerações futuras. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Aqui eu trago um cronograma histórico, está no livro de vocês, está na página 358 e 359. Esse aqui está na página 358, que são os principais marcos, o que mais marcou esses pontos de quando a gente fala sobre proteção ambiental, né? O primeiro item e mais característico data de 1850, portanto, pouco tempo atrás, nem 200 anos atrás, né, é quando há uma lei que regulamenta algo que a gente chama de terras devolutas. Terras que, em tese, não têm propriedade. Nunca foram demarcadas como de propriedade privada de alguém. Portanto, terras do Estado. O segundo item importante é a primeira Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, conhecida como Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972. Lembrar que, à época, o Brasil foi contrário às decisões da ONU daquela época. Lembrem que em 1972 nós estávamos sob os anos de chumbo da ditadura militar. Qualquer semelhança com o movimento negacionista contemporâneo vai ser analisado um pouquinho mais para frente, mas talvez não seja mera coincidência.
O terceiro item, de 1986, que vale ressaltar, é o acidente nuclear de Chernobyl. Salvo engano, um dos maiores acidentes nucleares da humanidade, que levantam essa problemática ambiental de energias renováveis e tudo mais, que é muito considerável, que precisa ser analisado. O quarto item que merece destaque aí é nacional, ele data de 88, é o assassinato de Chico Mendes, que é um ativista que lutou contra a exploração, a depredação da floresta amazônica, né? E aí ele é assassinado em 1988. Outros marcos merecem atenção. Em 1992, a realização da Eco 92, o da Rio 92, e a característica maior da diplomacia brasileira na busca e na costura de acordos internacionais para o meio ambiente. Se a gente for analisar, 2015 já aqui, ó, que vai ser a COP21, a grande característica dela também foi a costura desse grande acordo mundial do qual os Estados Unidos não faz parte, né, porque o seu atual presidente, e torço para que em breve não mais presidente, ele retirou os Estados Unidos dessa conferência e ela pretende limitar o aumento da temperatura global em 2 graus Celsius, pelo menos até 2100. Já que nós estamos comprovadamente em uma ascendência de temperatura, né? Em 92 foi a primeira, no Brasil, a Eco 92 ou a Rio 92, né? É preciso destacar também a entrada do protocolo de Kyoto em 2005, também aqui, né? O funcionamento do protocolo de Kyoto. É bom, em outro momento nós vamos falar sobre o protocolo de Kyoto, créditos de carbono, tudo isso, né, que é a mercantilização da proteção ao meio ambiente, uma alternativa. Não sei se é a mais certa, mas é uma alternativa, né? E, por fim, é bom também destacar um outro acidente nuclear de Fukushima, no Japão, está aqui, ó, em 2011, e a realização da COP21, a Rio +20 em 2012 e a COP21 em 2015, que marcam talvez o último acontecimento dessa diplomacia brasileira na tentativa de construir um acordo do clima mundial, né? Curioso e interessante que a gente tem que observar e analisar é esse movimento contemporâneo que a gente chama de negacionismo. Nós temos uma série de problemas: preservação das florestas, sustentabilidade, economia verde, cidades habitáveis, recursos renováveis, água limpa, ar puro. No entanto, nós temos um grupo que empoderou-se ultimamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que apela para as teorias das grandes farsas ou das grandes mentiras, ou para as teorias conspiracionistas, para negar a tentativa de construir um mundo melhor. Ressalvados todos os romantismos sobre isso, né? É importante analisar como o principal obstáculo hoje para falar sobre meio ambiente e preservação, ou, como diz nosso livro, conservação ou preservação do meio ambiente, é importantíssimo perceber esse movimento negacionista. Aqui vocês vão encontrar algumas frases, ó, que são bem características desse movimento negacionista. É claro que o meio ambiente é apenas mais um dos assuntos que entram dentro dessa baila do negacionismo, né? O negacionismo fala de tantos outros assuntos, mas a principal está bem aqui em cima, ó, que é: não existem alterações climáticas. Mas é a descrença na ciência, né? É a negação de todas as descobertas científicas de centenas de anos, e isso tem afetado, assim, fundamentalmente, vários, né, pontos dessa nossa construção contemporânea da realidade. Aqui vocês têm um mapa de Mato Grosso. Esse mapa foi tirado por um dos satélites do INPE. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse foi tirado dia 15 de julho e aí mostra todos os focos de calor no estado do Mato Grosso. E aqui em cima nós temos uma reportagem que é do nosso vice-presidente da República, dizendo que o satélite, na verdade, confunde calor, queimada, com pedras quentes. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu fico tentando achar palavras para poder comentar
uma frase absurda como essa e não consigo. A gente diz o quê? Em muitos casos, algumas dessas pessoas apontam que não existe uma mudança de clima global, existe várias mudanças de clima locais, né? Porque quando a gente fala da temperatura global, ela é uma média de médias, né? Ela é uma média de temperaturas médias tiradas em alguns milhares de estações meteorológicas ao redor do mundo, né? Então, cada lugar tem um clima, tem um comportamento. Então, em alguns casos, realmente a ocupação do território enfim, evidentemente ela vai no sentido, né, quando há uma urbanização, ela vai no sentido que naquele lugar há um aumento de temperatura, né? Então não há um termostato, digamos, que meça a temperatura global. Existem vários termostatos, digamos, locais. Enfim, não queria abundar muito nisso, mas é um tema muito interessante. Nos Estados Unidos, sobretudo, foi feito um estudo sobre estações meteorológicas. E viu-se que muitas estações que até os anos 30, 40 ficavam no meio do mato, hoje ficam no asfalto, ficam na beira de um estacionamento. É óbvio que aquela estação vai registrar um aumento extraordinário da temperatura comparado com os anos 40, com os anos 50. E isso entra na média global, né? Bom, só para dar um exemplo de por que é necessária uma discussão aberta, uma discussão não ideológica desse tema. O que a gente... Gostaram do nosso chanceler falando sobre a explicação científica para o aquecimento global? Na verdade, os termômetros estão instalados no asfalto. Eu fico perguntando, a gente comenta o que diante disso? A não ser qual a intenção que está por detrás. Eu vou mostrar daqui a pouco a intenção que está por detrás. Qual a intenção que está por detrás ao negar os impactos que o meio ambiente vem sofrendo e que todos nós sentimos? Ou as temperaturas muito baixas, ou as temperaturas muito altas, ou secas exageradas, ou cheias exageradas. Essa desregulação do tempo. A intenção é essa. Lembram da famosa reunião ministerial de maio, que um dos ministros acusou o presidente de querer interferir na Polícia Federal, e aquela reunião foi colocada para público, né, para quem quiser assistir, pelo Supremo Tribunal Federal, e na verdade de reunião ministerial parece mais um círculo de horrores, né? E aí vocês veem Aí vocês veem a fala do ministro do Meio Ambiente dizendo que deveria se aproveitar a oportunidade do Covid, que a imprensa estava tomando de conta do Covid, para passar a boiada. Passar a boiada é desregular a proteção ao meio ambiente, ou então a base infralegal, ou seja, aquelas que dependem de resolução, aquelas que dependem de portarias, não a legal, né? Porque a legal precisaria ir para o Congresso. Essa fala foi feita naquela reunião do ministerial de maio, salvo engano, que um dos ministros saiu acusando o presidente de querer interferir na Polícia Federal, e aí o Supremo Tribunal Federal expôs a reunião, e na verdade de uma reunião ministerial parecia mais um circo de horrores, né? E aí do lado vocês estão vendo a reportagem da ministra da Agricultura do Senado, a ministra da Agricultura do Brasil, falando no Senado que o boi é o bombeiro do Pantanal. Quem apaga fogo no Pantanal. É uma piada, minha gente. A gente só pode estar vivendo numa distopia. E uma distopia de muito mau gosto, porque não tem explicação. E se não bastasse todas as queimadas que acontecem, o Brasil bateu todos os recordes de queimadas desde que começou a medir. O IBAMA disse que não tem recurso. Aqui do lado, ó. Bem aqui do lado. Isso aqui é um documento do IBAMA, viu? Encaminho para conhecimento que comunica a indisponibilidade de recursos financeiros
para fechamento do mês de outubro. E aí o que é que faz? O chefe do Centro de Previdência de Incêndio manda recolher a partir das 0 horas do dia 22 de outubro, quinta, quarta, onde deverão permanecer aguardando ordens para atuação operacional em campo. Ou seja, determina o recolhimento de todas as brigadas de incêndio florestal do IBAMA. É mole? Temos que fazer o Dança da Chuva ou apelar para São José, na crendice popular, para que chova. Se chover, a gente vai ter as queimadas controladas. Se não, não temos mais nada. Estamos entregues às baratas e ao Deus dará. Em nome do negacionismo. É claro que esse negacionismo empodera grupos. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês e me respondam com muita sinceridade. Vocês viram nessas reportagens dos últimos 90 dias algum canal de televisão falar em estar queimando a plantação de soja, está queimando a plantação de pasto, está queimando a plantação de trigo, está queimando a plantação de milho, de algum grande produtor do agronegócio brasileiro? Não, o que queima são florestas. Florestas que foram desmatadas. E foram desmatadas para que o gado tenha mais espaço, para que as plantações de milho, trigo e soja tenham mais espaço. Simples assim. Quem lucra com o discurso da negação, nós já sabemos, né? Já está aparentemente bem claro, né? Não obstante isso, o Brasil, pasmem, é um dos países que possui a melhor legislação ambiental do mundo. Nossa legislação ambiental é de primeira. Aqui eu vou colocar algumas leis para vocês. Depois, quem quiser pesquisar, vai lá, tá tudo no Google, acha tudo no Google bem facilmente. A Lei 9605 de 98, que ela cria as sanções penais e administrativas para os crimes ambientais. Diria que seria um Código Penal Ambiental, né? A Lei 12.305 de 2010, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, infelizmente ainda hoje não implementado. A Lei 12.651 de 2012, que versa sobre a proteção da vegetação nativa, quer dizer, áreas de conservação ou de preservação. Tem mais. A Lei 11.445 de 2007, esse aqui é a Lei dos Esgotos, que foi alterada agora recentemente, né? O Congresso acabou privatizando todo o esgoto do país, né? A Lei 9.985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Ou seja, vejam que nós temos um vasto leque de leis. Poderia citar outras, mas 3 ou 4 aqui. O Código Ambiental Brasileiro é um dos melhores do mundo. O que falta? Aplicá-lo. Nós não aplicamos, ou nós aplicamos com muitas falhas. O fato é que nós temos vários problemas atuais, problemas ambientais, desflorestamento, redução da biodiversidade, aumento do efeito estufa, que por sua vez tem relação com a redução da camada de ozônio. Hoje a gente está chamando de aquecimento global, processos de desertificação, nós temos processos de agricultura desmedida, escassez de água, chuvas ácidas. Nós somos o país que mais consome pesticidas no mundo. Agora, bonito chamando de defensores agrícolas, na verdade são pesticidas, né? Ou seja, problemas nós temos vários. Agora, esses problemas, eles nascem dessa dicotomia aqui, que está aqui narrada aqui na lateral. Ou seja, que eu falei lá no início, da nossa desintegração na natureza. Quando nós estabelecemos que nós somos o centro do universo e a natureza está a nosso serviço, é isso que acontece. O quadro atual está motivado aqui. Quando nós estabelecemos que nós fazemos parte da natureza, é isso que acontece. Agora, essas duas vertentes, elas acabam gerando também duas ideias que é importante da gente discutir quando a gente está conversando sobre sociedade e meio ambiente. É preservacionismo versus conservacionismo. A figura está mostrando o preservacionismo primeiro, mas ele surge depois do conservacionismo. O conservacionismo, digamos, surge primeiro
e ele então meio que ele se demonstra ineficaz. Veja bem, o que é conservar? O conservar é usar racionalmente, manejar a natureza ao seu favor, mas interagindo com ela. De certo modo, eu estaria fazendo conservação quando eu me sinto parte da natureza. Significa, portanto, a proteção dos recursos naturais com a utilização racional, garantindo sua sustentabilidade e a sua existência para as futuras gerações. Esse é o conservacionismo. Já o preservacionismo é a ideia de que você deve fechar um espaço e isolá-lo. Esse preservacionismo vem disso. Portanto, entendam que existem áreas que são de preservação ambiental, ou seja, não há nenhum contato do ser humano com aquela área, e existem áreas que são de conservação ambiental, ou seja, os seres humanos habitam a área e delas tiram seu sustento em algumas comunidades. Portanto, nós temos de um lado o preservacionismo e do outro lado nós temos o conservacionismo e essa disputa para saber qual dos dois é. Parece que o conservacionismo tem dessa ideia da ligação do homem com a natureza, mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitas vezes as ideias conservacionistas são utilizadas como justificativa para a destruição do meio ambiente. Então, em tese, o conservacionismo é belíssimo. Entretanto, ele é utilizado, o argumento conservacionista é utilizado para a destruição da floresta, para a destruição da natureza como um todo. Por isso que tem que se ter cuidado muito com o conservacionismo e em alguns locais, a política, a depender da localidade, as políticas públicas devem ser também preservacionistas. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso ainda. A questão é, esse conservacionismo, essa ideia conservacionista, ela gera em nós uma ideia que é extremamente clara, que é a ideia de desenvolvimento sustentável. Aqui eu trago para vocês um quadrado com 3 círculos e no meio está o desenvolvimento sustentável. Mas vejam qual é o problema do desenvolvimento sustentável. É porque o conservacionismo utilizado enquanto argumento capitalista para a destruição, ele acaba renegando vários itens que estão nesse tripé do desenvolvimento sustentável. Veja bem, o desenvolvimento sustentável requer preservação e conservação ambiental, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. O problema do capitalismo que defende a conservação ambiental é o desenvolvimento social. Então eu preciso de uma justiça socioambiental que una desenvolvimento social com conservação ambiental. Eu preciso de uma inclusão social que una desenvolvimento social com desenvolvimento econômico. E eu preciso de uma ecoeficiência no manejo dos recursos naturais, que una conservação ambiental com desenvolvimento econômico. Quando eu uno esse tripé, essas 3 bases, aí eu tenho um desenvolvimento sustentável. O grande calcanhar de Aquiles do desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento social, porque nós sabemos que as relações capitalistas não aceitam. O capitalismo em si, sob qualquer argumento, não aceita esse desenvolvimento social. Ponto. Para concluir esses primeiros pensamentos que a gente tem, sobre essas questões, eu deixo para vocês os 17 objetivos globais formados pela ONU, que é de um documento chamado Agenda 2030. Inclusive, depois até pesquisem sobre isso, que é interessante a gente entender um pouco mais sobre isso. Mas seria erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, e eu estou lendo na sequência, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e parcerias e meios de implementação de tudo isso. Essa é a Agenda 2030. Convido vocês a pesquisar um pouco e a estudar um pouco mais sobre ela. Essa agenda norteia a construção de políticas públicas no mundo praticamente todo. Em outras palavras,
para vencer o negacionismo e entender o meio ambiente, nós precisamos de doses cavalares de sabedoria, de ciência, de reconhecimento de quem tem lugar de fala e tem autoridade para falar sobre o meio ambiente. Não qualquer um lesado que vai assistir vídeos de YouTube e não tem nenhuma fonte a não ser estudos. E você pergunta quais estudos? Pergunte ao ministro de Relações Exteriores quais estudos provocaram lá os termômetros no asfalto. A gente tem que ter muita paciência, meu povo, para poder lidar com tudo isso. Mas o meio ambiente é isso, nos envolve nossa vida, envolve nossa qualidade, envolve o mundo que nós vamos deixar para os próximos. Próximos encontros nós vamos falar sobre outros temas, já está no cronograma de vocês, já podem fazer leitura antecipada, e agora a gente abre aí para a gente poder conversar sobre isso, né, e deixar algumas impressões que a gente tem dessa grande distopia chamada Brasil, ou melhor, chamada Planeta Terra, na qual nós somos obrigados a viver em pleno século XXI. Um abraço, se cuidem e até mais.